Esse é o pensamento. Mas e liberdade? Liberdade é relativo. Você vê, o ser humano enquanto espécie, no princípio, ele era totalmente dirigido pelo instinto visceral. Mas há um momento em que ele começa a desenvolver e ele como espécime, ele começa a compreender que as forças da natureza, elas conseguem transitar dentro de um processo do mais forte sobre o mais fraco. E erroneamente acaba trazendo isso para dentro do seu grupo existencial. Só que o homem, dentro da sagacidade dele, o raciocínio dele, ele consegue entender que ele pode não só trazer a razão do forte sobre o fraco, mas o domínio racional que se torna força contra o fraco. Isso vai destruindo esse instinto visceral, que aos poucos vai dando lugar por um instinto livre-arbitrário, que é exatamente o domínio da mente do homem sobre o homem. Esse processo começa a dividir a liberdade em conceitos religiosos e em conceitos políticos sociais. Quer dizer, o político social vai dizendo que aquele que pode mais, aquele que tem condições de acessibilidade maior aos bens materiais, ao calar a boca e ao trazer para si impunidade, enquanto o religioso começa a ditar que a liberdade vem a partir do momento em que ela, como mediadora, traz a possibilidade do homem acessar a Deus por meio dela, também faz com que isso seja entendido como liberdade. Mas, na verdade, não passam de processos de domínio, de processos absolutamente equivocados do que é liberdade, porque o homem nasce livre, o homem nasce igual, o homem não importa se ele nasceu de uma mulher da vida, de uma drogada, de uma jogada pelos cantos, ou se ele nasceu de uma dama da sociedade, não importa se ele nasceu no canto mais remoto do mundo, debaixo de árvores, ou se ele nasceu numa grande clínica pelas mãos de um médico renomado. Todos os homens nascem iguais, todos os homens têm a mesma chance de percepção. Ora, você pode começar a pensar, uma criança ela não enxerga a cor, ela não enxerga diferenças, ela não enxerga status, ela não enxerga dinheiro, ela não enxerga o que a sociedade diz para você por ser grande ou menor. A criança simplesmente, ela enxerga o outro como um ser igual a ela. Você pode ver que a criança, o instinto dela visceral ainda permanece, como espécie, permanece tão forte que ela nem a morte ela consegue reconhecer. Isso tudo é para nós pensarmos que a destruição sobre a vida do ser humano, sobre a mente do ser humano é tão tamanha que o ser humano passa a se integrar numa sociedade desintegrada. Por quê? Porque dão para ele uma bandeira, um hino, dão para ele um sistema religioso, dão para ele um nome, dão para ele civilidade completamente absurdas. E ele nada mais entende do que a separação, o desagrego entre a raça. Nós temos que pensar muito nisso. Nós temos que pensar no que nós temos que trabalhar para reverter uma situação dessa, ir contra ela, e por isso muitas vezes a gente tem falado sobre a responsabilidade do ser humano entender o que é a morte. Porque a morte traz exatamente o retorno desse visceral através da igualdade, que só mesmo nós podemos encontrar na paridade da justiça de Deus, que é exatamente o padecer, que é exatamente o findar de uma existência. Eu acho que a gente deve pensar nisso e sempre entender que ninguém é realmente digno de inveja. Pausa para a meditação.